Tarde esta noite. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Graças a Deus que aqui nós estamos para aprendermos um pouco da palavra do Senhor. Muitos irmãos me mandaram mensagem dizendo da impossibilidade de poder chegar na igreja hoje, devido a algumas circunstâncias, mas nós chegamos e graças a Deus por isso, não porque somos melhores que alguém, mas é pela graça, a graça do Senhor nos trouxe. Que Deus dê força e saúde aos nossos irmãos. Eu cheguei agora há pouco, 6h32, cheguei agora de Rio Branco, estive indo lá desde segunda-feira, fui segunda e voltei, fui terça e voltei, fui ontem e voltei hoje, participar do nosso seminário de líderes em excelência lá em Rio Branco. A banda também foi, participou lá na segunda e na terça, tocaram para o cantor Paulo André. Então, foram dias produtivos, né? Encerra hoje. O pastor queria que eu ficasse hoje, eu disse, não, pastor, deixa eu ir para casa. Com saudade da mulher, a mulher não está bem, e tem uma igreja lá que eu tenho que pregar hoje para ela. Abra sua Bíblia, irmãos. Nós vamos fazer uma breve meditação no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Diz assim, a partir do versículo 1: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socor, que está em Judá, e acamparam-se entre este lugar, Socó e Azeca, no termo de Dami. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, do outro lado, de frente, mas do outro lado do vale, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem, diga assim, um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 3 metros de altura.
Golias fazia parte da família de Anak, né? Daqueles que eram grandes e gigantes. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas e bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o seu escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem, diga assim, um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todos os israelitas estas palavras do filisteu, de Golias, espantaram-se e temeram muito. Lá para o versículo 45 do mesmo capítulo 17. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor. Amém, irmãos. Tome seu assento. Deus abençoe. Graças a Deus. Os irmãos que estão na porta aí, pode fechar a porta, por favor. Pode sentar aí, tá? Acho que não entra mais ninguém, não. Tá muito barulho lá fora. Só fica vigiando assim, se entrar alguém correndo, vocês se jogam na frente e se atraca com ele. Se atraca com ele aí para ele. Isso. Irmãos, o texto aqui a gente já conhece, está bem familiarizado. Eu quero tirar aqui uma lição para nós, para a nossa meditação, baseando-me no texto que nós lemos. Nós vamos perceber já de início, ou distinguir a partir do versículo 1, 2 e 3, que o cenário envolve uma batalha, né? Envolve uma batalha entre dois exércitos. Quantos exércitos? 2. Entre o exército dos filisteus, que eram inimigos acirrados. Eles eram, na verdade, era a pedra no sapato de Israel. E outro exército era o exército dos filhos de Israel.
do povo de Deus. Então nós temos aqui diante de nós uma prestes a dar início a uma batalha entre aqueles que eram povo de Deus e aquele outro que não era povo de Deus, mas pior ainda, eles eram inimigos do povo de Deus. Então, nós sabemos que na vida cristã, nós temos um inimigo declarado, sim ou não? Temos um inimigo, e ele está constantemente querendo batalhar contra nós, a fim de nos vencermos, né? A fim de derrotarmos. E aqui especificamente, quando eles estão cada um no seu lugar, havia um vale entre eles, e eles estavam ali, já que quase afoitos, né, com a espada na mão, já querendo partir para os finalmente, para o corpo a corpo, para a luta corporal, né? Já que é uma batalha, vence quem está mais preparado, sim ou não? Vence quem está mais preparado. Aí, eles naquela situação, aí os filhos de Israel tomaram a iniciativa, irmãos. O povo de Deus, diz a Bíblia, eles ordenaram a batalha. A iniciativa para começar a luta partiu do povo de Deus, dos filhos de Israel. Só que, irmãos, antes de nós sairmos à guerra, a gente precisa saber o que está fazendo. Primeiro, está preparado, espiritualmente preparado, porque se não estiver preparado e querer ser conduzido apenas pelas emoções, não vai dar certo, não vai dar conta. Então, é necessário estar preparado, conhecer o inimigo, saber quais armas são mais eficientes que eu devo usar contra o inimigo que eu vou atacar, porque será quase impossível eu vencer um inimigo que está nas mãos, arma de fogo, e eu ir com a serrinha de passar manteiga no pão, Tramontina. Quem está mais propenso a ganhar a guerra desses dois? O que está com a Tramontina na mão ou o que está com a metralhadora, o fuzil na mão? Quem, irmãos? Quem está fortemente armado, certo? Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque uma faca de cortar pão pode até fazer uma coisa, mas rajadas de fuzil faz muito mais. E o nosso inimigo não brinca. As armas que ele puder usar para fazer o maior estrago em você, ele vai usar. E se você for correndo contra ele com a faquinha de mesa, com pouca oração, com pouco jejum, com pouco temor a Deus, não vai surtir efeito nenhum a sua arma. Então, primeira, com pouco conhecimento bíblico, com pouca maturidade. Ontem eu preguei lá na sede
São 4 dias de palestra. Pela graça de Deus, o pastor viu o que eu não consigo ver ainda em mim e me deu um tema para pregar lá, sobre a síndrome de Peter Pan e Wendy, para falar para obreiros e líderes. E eu falei lá sobre isso, sobre pessoas que estão há tanto tempo na igreja, mas não estão preparadas, ainda não cresceram, ainda não estão maduras. Então, é preciso de uma série de requisitos espirituais para podermos ordenar, sair contra aquele que está diante de nós, ao derredor de nós, querendo nos tragar a qualquer custo. Diga assim: eu preciso estar preparado, porque o inimigo não brinca, e ele está fortemente armado, e ele sabe, escute isso, ele sabe qual é o ponto fraco nosso, de cada um de nós, ele sabe, até porque a distância que ele está de nós é próxima, é ao sondando, vendo. Ele sabe que o deslize que tu deu lá atrás é o mesmo que ele vai te pegar hoje, se tu não vigiar, se tu não fechar a porta que tu deu acesso. Então ele te conhece. Então não adianta muito alvoroço, precipitação, fazer barulho, chamar atenção, se eu não estou espiritualmente preparado, porque senão eu vou passar vergonha, e tem muitos aí passando vergonha, e o Evangelho de Cristo está sendo por estes envergonhados, porque pensam que estão preparados, que chegou a hora, mas ainda estão no lugar de preparação e não querem permanecer lá até estarem totalmente preparados. Só quem conhece a dimensão da guerra espiritual em que está envolvido, sente a necessidade de estar preparado, principalmente para os dias que nós estamos vivendo, irmãos. O diabo sabe que daqui a pouco Jesus vem chamar a igreja, e ele está se fortalecendo dia após dia para tirar pessoas de dentro da igreja e lançá-las no inferno, ou atraí-las de volta para o mundo, para que estes possam perder o arrebatamento da igreja. Nós precisamos nos preparar, e o ambiente melhor para preparar um cristão é um ambiente de dificuldade, de guerra eminente. Os melhores marinheiros não são feitos em açudes, em águas paradas. Eles são preparados, forjados em mares agitados, em tempestades. Porque se ele não der conta lá, ele não vai dar conta quando a coisa for séria. Diga assim: eu preciso estar preparado. Nós precisamos estar preparados, irmãos. Eles aqui estão ordenando, iniciaram a batalha. A nossa batalha já começou. Sim ou não? A partir do momento que você reconhece Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que você é transportado das trevas para o reino de luz. A partir que você sai das trevas para a luz, o inimigo já
se autodeclara contra você o seu arqui, no grego, primeiro inimigo, o seu primeiro inimigo, a fim de te derrotar, a fim de te fazer retroceder para as trevas de onde Deus te tirou. Então, primeiro a gente precisa se preparar para não irmos à guerra de qualquer maneira, despreparado. Segundo, a gente precisa conhecer o nosso inimigo. Os israelitas, quando eles ordenaram a batalha, eles pensaram: essa batalha está fácil. Olha aí, nós somos muito mais do que eles. Que a gente mede a força por quantidade, né? Medimos a força por quantidade. Então, só que quando eles ordenam, pastor Oswaldo, a batalha, quando eles estavam se preparando para o corpo a corpo, um elemento surpresa sai de trás das fileiras do exército filisteu. Eles não tinham visto ainda esse elemento surpresa. Foi quando eles disseram assim: atacar! Ao elemento surpresa lá do outro lado botou o pé na frente da fileira. Calma aí! Quem era ele? Quem era ele? Golias. Quando ordenaram a batalha, versículo 4, Bíblia aberta, irmãos, culto de ensino, escola de líderes. Quando eles ordenaram a batalha, Golias estava escondido por detrás das fileiras do exército inimigo. Aí eles disseram: atacar! Abriram assim um espaço. Aí lá vem Golias. Irmão, quando eles viram Golias, não, o que é isso? Nós estávamos preparados para o exército filisteu, só que para Golias não. Irmãos, Golias disse assim, ó, diz a Bíblia, versículo 4: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro. Porque o texto não diz só assim, um homem, mas o qualifica dando um adjetivo guerreiro? É porque era alguém que guerreava desde a sua mocidade. Era alguém perito, que sabia tudo de guerra. E no versículo posterior a gente vai ver que ele tinha todas as indumentárias de guerra, capacete, couraça. Ou seja, não era a primeira luta, a primeira batalha. Ele já vinha, ó, desde cedo, guerreando. E cada guerra, e cada batalha que ele vencia, se fortalecia. O defeito nosso é esse, que a gente, quando aceita Jesus, não começa a se preparar desde cedo. Aí as nossas batalhas ficam dificultosas porque não estamos preparando-nos desde cedo. Porque quando nos preparamos desde cedo para a caminhada com Deus, para enfrentar as batalhas desta vida, desta caminhada com Deus, nós vamos estar preparados, fortalecido. E não é qualquer batalha que vai fazer nos parar ou desistir. Irmãos, a gente vê cada pessoa desistindo de servir a Deus por qualquer coisa. Meu Deus do céu. Irmãos, não tem, às vezes as pessoas se sentem obrigadas. Você é um privilegiado de Deus ter olhado para você e ter tido misericórdia e ter te salvado.
privilegiado. Está aqui dentro, irmãos, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Ele disse, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, que vinha guerreando desde a sua mocidade, cujo nome era Golias, quase 3 metros de altura. Aí o texto vai dizer como ele estava. Ele trazia na cabeça um capacete de bronze, tudo que ele possuía era pesado, né? Tudo que ele possuía era pesado, porque quem se prepara desde cedo aguenta pesos, carga futuras. Às vezes a gente vai botar, o crente está 969 anos dentro da igreja, a gente põe uma carguinha sobre ela, não, pastor, não aguento, não dá para me carregar essa carga, porque está dentro da igreja passeando, não vem se preparando espiritualmente. Tudo que Golias trazia consigo pesava. O inimigo parece que está mais preparado do que nós, irmãos. Nós estamos brincando de ser crente dentro da igreja. Aí qualquer coisinha sai, qualquer coisinha reclama, murmura. Ele está cheio de peso sobre ele, e ainda assim com postura de guerreiro, porque tem se preparado desde a infância. É aqui que nós falhamos. E por isso que quando nós nos deparamos com uma força proporcional maior que nós, a gente logo não vê saída. É muito grande para mim. O povo de Israel, quando viram, e parou, versículo 8, e parou, e clamou às companhias de Israel, disse-lhe: para que vocês vão sair e ordenar a batalha, luta corporal? Não sou filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem. O pessoal pararam, quando viram ele já intimidou. Golias já intimidou, porque os grandes desafios intimidam quem é pequeno espiritualmente, quem não cresceu na fé, quem não amadureceu, quem está passeando na igreja, quem não construiu com Deus uma vida espiritual. Diante dos desafios fica amedrontado, diante dos gigantes fica com medo. Versículo 11: ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, dizendo: dai-me um homem para que nós pelejemos. Versículo 11: temeram muito, ficaram com medo, espantados. E eu estou dizendo do exército do povo de Deus, que está diante de alguém de 3 metros de altura e está com medo. Irmãos, nós estamos vivendo dias que é uma vergonha. Nós estamos vivendo tempos que é um absurdo na vida de um cristão, de um obreiro, onde qualquer desafio ou qualquer oposição à sua fé, ele já vê como uma dificuldade intransponível, e em vez de enfrentar, versículo 24,
Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem grande, fugiram diante dele, porque temiam grandemente. Ele queria um homem. A guerra ia ser entre os exércitos, sim ou não? O gigante Golias disse: negativo. Vamos reduzir esse negócio. Vocês estão preparados? Eu estou preparado. O inimigo está dizendo: eu estou preparado. Eu vou colocar os louros da batalha, a vitória, eu vou colocar o troféu, os louros da batalha sobre minha responsabilidade, Golias estava dizendo, porque eu estou preparado. Eu não sei vocês, se vocês tiverem um homem aí preparado, manda-me, peça que ele venha até mim para nós guerrearmos, e quem vencer esta batalha vai ficar com os louros, vai ser vitorioso, e nós o serviríamos. Mas se eu vencer, eu disse o inimigo. É por isso que quando o inimigo vence o cristão, o inimigo das nossas almas o escraviza, sim ou não? Ele disse: se eu vencer, vocês vão me servir, vão ser nossos escravos. Eu só quero um. Por que um? Porque eu estou preparado. Quando eu decidi ser inimigo, eu me preparei para tal. E vocês, que é povo de Deus, tem alguém preparado aí? Alguém que ousa me enfrentar? E a Bíblia vai dizer que ele ficou por 40 dias afrontando o povo de Deus, irmãos, dizendo: dai-me um homem para que saia comigo a peleja, e gritando e afrontando: dai-me um homem preparado. E não havia ninguém, não havia ninguém, não havia ninguém. É por isso que por falta de preparação espiritual nossa, os supostamente, aparentemente gigantes do mundo estão vencendo a gente. Estão tirando os crentes da igreja. Não é brincadeira, irmãos. De maneira assim, não é acidental, mas de repente, do lado de cá, do exército do povo de Deus, alguém começa a surgir no cenário ali. Qual era o nome dele? Qual era o nome dele? Qual era o nome dele, irmãos? Fale com força, irmão. Davi. Perceba que Davi vai parar aonde parou para atender um pedido do pai dele. O que o pai pediu para ele levar lá? Levar um queijo, um pão. Davi leva lá para o rei Saul, estão em guerra. E aproveita e vê como é que os irmãos estão lá, se estão bem. Então Davi deixou lá as ovelhas para atender o pedido do pai e foi lá para o cenário onde estava Golias, o inimigo preparado, amedrontando o povo de Deus despreparado.
Davi aparece no cenário. Vamos adiantar? E Golias, depois de 40 dias, o próprio Deus construiu esta situação para que Davi fosse lá. Sabe por quê, irmãos? Escute isso. Davi tinha aproximadamente 17 anos. Quantos anos? Quantos anos? O que ele fazia? Cuidava de... Quando Davi soube todo o contexto da batalha, a promessa que o rei havia feito, que o rei falou assim: se tiver um homem preparado aí para ir contra esse gigante, eu vou dar minha filha para ele, ainda vou dar um dinheiro. Ei, irmão, falou em dinheiro. Acho que muitos ali até disseram: não, eu vou. Dinheiro envolvido na questão, eu vou. Aí quando ele ia descer no vale, viu Golias: não, vou mais não. Aí Davi surge. Davi vinha de onde? Diga assim: de Belém. Diga: de Belém. Belém de Judá, onde ele cuidava das ovelhas do seu. Apesar de ser menino, Davi era preparado. Sim ou não? Ele disse para Saul, quando Saul queria alguém, ele disse: não, eu vou. Saul olhou para ele e disse: mas como? Contra este filisteu tu não pode pelejar, pois tu ainda és moço. Versículo 32. E ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. 17:32. Então disse Davi a Saul, o rei de Israel: teu servo Davi vai contar o que ninguém sabia, só ele e Deus sabia. Vai dizer: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, se referindo ao pai dele, Jessé. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, este leão, este urso, e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, eu lançava-lhe a mão. Estou falando de um moço de 17 anos, lançando a mão em um leão, em um urso, pela barba, e o feria e o matava. Ele dizendo isso para Saul: assim feria o teu servo o leão. Versículo 36. Como o urso, assim será, dizendo Davi a respeito de Golias, este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Davi entendeu a dimensão da batalha. Davi entendeu que os outros não entenderam. Quando Golias pede um homem, eles olhavam para eles mesmos e diziam assim: nós não temos condições física, estatura, experiência. Eles olhavam para eles mesmos diante do gigante Golias e diziam: nós não temos condições de lutar contra Golias. Só que Davi entendeu a dimensão da batalha. Davi entendeu que a afronta de Golias não era tão somente com relação ao homem, que ele estava afrontando, na verdade, era Deus, o Senhor do exército de Israel. Davi tirou a batalha do campo humano e a transferiu a Deus. Não, vocês olham para o gigante e têm medo, porque vocês estão olhando para o gigante para vocês mesmos. Davi está dizendo:
Experimente olhar para o gigante e olhar para Deus. Golias queria um homem, mas encontrou um menino preparado. Desde a sua mocidade, desde a sua infância, alguém preparado. Ele dizia assim, versículo 37, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ou seja, eu já venho enfrentando batalhas há tempo e Deus tem me dado vitória também. Todavia está dizendo, essas batalhas, rei Saul, que eu enfrentei no passado, elas me prepararam para este gigante. Eu estou preparado, mas tu é moço, tu é pequeno. Não importa, a idade não importa, a questão é entender de que lado eu estou. Se eu estou do lado de Deus, eu preciso me preparar, porque o inimigo está preparado. Aí, irmãos, Davi vai para a guerra. Quando Golias vê Davi, ele dá uma gargalhada, contextualizando. Não acredito. Eu peço um homem, me dão um menino. Que Golias falou lá? E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Golias viu a aparência, a estatura, a idade de Davi e o despreza. Porque o inimigo, ele pode até julgar pelo que vê, mas desconhece o que somos em Deus. Então o Golias via a aparência, mas desconhecia quem era o Davi, que já estava vindo das batalhas, se preparando há tempo. Aí ele disse assim, porquanto Golias o desprezou porque era jovem, mancebo. Versículo 42, ruivo era característica de alguém que recebia o desprezo por parte da família. Ser ruivo naquela época era como se estivesse debaixo de uma maldição. Isso está lá em Levíticos. E disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com pau? Golias via um pau, mas não era um pau, era o quê? Um cajado. Golias não sabia para que servia aquele pedaço de pau, mas Davi sabia muito bem o que representava aquilo em suas mãos. Cajado de pastor, que o ajudou nas batalhas anteriores, salvando as ovelhas dos ursos e dos leões. E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim. Irmão, quando ele viu, ele ficou com tanta raiva, porque tem um endemoniado e tem aquele que entra dentro do demônio. Então Golias entrou dentro do demônio. Ele ficou com tanta raiva, ele disse assim, sou eu algum cão? Tu vem a mim e eu vou dar a tua carne às aves do céu, vou te matar, Davi. As bestas do campo vão se fartar com a tua carne quando eu te matar. Versículo 45, Davi porém disse ao filisteu, tu vens a mim com espada
e com lança, instrumentos de guerra, de ataque, e com escudo, instrumento de defesa. Ou seja, tu vem a mim bem preparado, e tu quer um homem preparado para lutar contra ti. Porém, disse ele, eu venho a ti não simplesmente como um homem como tu quer, Golias. Eu venho a ti como um homem que depende de Deus. Aí aqui que Golias se ferrou. Aqui que Golias se deu mal. Porque Golias não sabia que por detrás deste menino havia um Deus grande. Havia um Deus grande, irmãos. Havia um Deus grande. E para encerrar, quem está espiritualmente preparado, reconhece, sabe o tamanho do Deus que serve. Pode olhar para mim e dizer, debochar, desprezar, amaldiçoar, pode olhar para mim e gritar, fazer barulho, mas não sou eu que vou te vencer, que vou lutar contra ti. Quem vai tomar esta peleja não é o homem Davi, não é o homem Anderson, é o Deus que o homem Anderson serve, é o Deus que o menino Davi serve. Irmãos, é preciso deixar claro aqui, não importa o tamanho do gigante, quando servimos a um Deus que é infinitamente maior, só que nós corremos diante dos gritos do gigante. O gigante só faz barulho, irmãos. Há um ditado que diz, cachorro que muito late não morde, negócio que quando late nós já sai correndo. Não corra, permaneça firme, porque Deus é maior. Deus é maior. E o que foi que derrubou Golias? Diga assim, uma pedra. Irmãos, Davi pegou 5 pedras, usou apenas uma. Com uma pedra, o que é uma pedra diante desse gigante aqui, irmãos? Nada. Mas o que é uma pedra nas mãos de quem serve um Deus grande? Muita coisa. O gigante aqui foi abatido por uma pedra, atirada de forma certeira. Não havia, ouça isso, em Golias não havia nada descoberto que a sua armadura não cobrisse, a não ser a testa. Todas as indumentárias aqui, tudo, a armadura que ele tinha, não deixava de fora nenhuma parte do seu corpo, a não ser a testa. Irmão, os irmãos estão entendendo? Quando se é espiritualmente despreparado, fica batendo em lugar errado e vai desgastando, vai perdendo força e não gera resultado. Mas quando Deus está por detrás,
Quando Deus está por detrás, a pedrada é certeira. Foi certeiro, irmãos. Começou a funda. Ele tinha essa funda porque ele espantava os animais que queriam se aproximar, as feras do campo, pegar as ovelhas. Pedrada e cajadada. Ele começou a rodar a funda, irmãos. E ele lançou. E na pedra estava a mão do Todo-Poderoso. No único lugar vulnerável, a pedra acertou. Pá! E o gigante Golias, ouça isso, só é atingido pela pedra porque teve alguém preparado que a lançasse. Uma pedra aonde ele tirou do ribeiro lá, só uma pedra. Ela permanecendo lá, não influenciaria em nada contra o gigante. Enquanto a gente não age ou reage diante do gigante, eles permanecem de pé e nos afrontando, irmãos, e botando a gente para correr. E o gigante cai. Diga assim: um gigante caiu. Diga assim: um gigante caiu. E para fechar, Davi pega a espada do gigante e com a sua própria espada, Davi corta a sua cabeça. Leva a cabeça para Saul. Eu posso ouvir Davi dizer como das outras vezes: Saul, o urso foi Deus que me livrou, o leão foi Deus também. E com Golias não foi diferente. Deus também deu a vitória diante daquele que parecia ser maior. Deus deu a vitória. Vamos em pé para fazermos uma oração. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Não corra. Se o que você está vivendo está causando medo, busque mais a Deus. Senhor nosso Deus, Deus maravilhoso, Deus bendito, em cuja presença nós estamos. Está aqui a tua igreja, os teus filhos neste templo, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, pela internet, pela página da nossa igreja. O Senhor conhece a vida de cada um, que cada um está passando, o gigante que tem se levantado. Ó Deus, que o Senhor venha dar força, estrutura, graça sobre a vida, Senhor, dos teus filhos, para que eles possam ter mais confiança, que o Senhor possa conduzi-los
a pequenas batalhas, para eles irem adquirindo a confiança de que o Senhor está com eles, para que quando chegassem a grandes desafios, eles não venham temer, eles não venham fugir, que a mesma confiança que tiveram quando venceram as pequenas batalhas, venham ter também esta confiança em Ti diante dos grandes desafios. Eu abençoo esta igreja, eu abençoo este povo, e ministro sobre a vida deles, ó Deus, que o Senhor os dará a vitória em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Amém. Tome seu assento. Nós vamos contribuir, tá? Vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Nós temos agora, para o início desse mês, vários compromissos da igreja, inclusive o que o Isaías mencionou, que é os microfones, porque os órgãos aí, irmãos, a prefeitura, o governo do estado não doa microfone para pastor pregar, não doa, nós temos que comprar. Não doa som, nenhuma ONG repassa dinheiro para a igreja. A igreja se mantém com as ofertas, com os dízimos. Se não fosse isso, não era possível nem estar aqui. Pode passar. Então nós temos esse compromisso. Então, oferte com carinho, se você puder. Domingo vamos escolher também uma oferta especial para nós pagarmos. Na segunda-feira temos que pagar. Vence no domingo, mas dá para pagar na segunda ainda. Esses boletos. Boleto de R$738. Pesado. Mas é para dar qualidade. Os irmãos, para a igreja. Glória a Deus. Vamos em pé, vamos encerrar. Amanhã tem escola bíblica, o presbítero Jones vai estar por aí, vai estar aqui para lecionar. Sábado temos culto em nossas congregações. E domingo tem o culto dos jovens, culto da família com a participação da mocidade. Animem os filhos, tragam para este maravilhoso culto. Senhor nosso Deus, obrigado pelo momento, pela noite, por tua presença em nosso meio, por o Senhor mais uma vez ter nos instruído, nos orientado através da tua palavra. Leva os teus filhos em paz, em segurança, lhes dê uma noite tranquila de sono, lhes dê paz, que eles possam dormir, descansar, na certeza que o Senhor está cuidando de tudo, que o Deus do teu povo, o Deus dos filhos de Israel, o Deus da igreja, está cuidando de tudo. Eu abençoo os teus filhos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja na vida de todos aqueles que não correrão diante dos grandes desafios, que todos digam amém. Deus abençoe também todos que estão participando do culto através da live, que o Senhor te faça vitorioso diante desta situação aparentemente gigante. Teu Deus é maior. Deus abençoe.